Os pilotos de avião não apenas controlam o voo, mas às vezes também filmam o que está acontecendo ao redor. Como regra, os pilotos capturam a decolagem, o pouso ou belas paisagens na câmera, mas às vezes as câmeras capturam objetos incompreensíveis, OVNIs e fenômenos assustadores. Esse é o Infinito, e nesse episódio eu vou te mostrar algumas cenas únicas de pilotos de tirar o fôlego que ninguém deveria ver. No final do ano passado, nos círculos de aviação, um episódio ocorrido em novembro foi discutido ativamente. Um avião militar estava a uma altitude de 13.000 metros sobre o mar da China Meridional, não muito longe de Hong Kong. Em algum momento, os pilotos viram algo estranho no céu e imediatamente ligaram a câmera. 12 objetos luminosos foram capturados. Os OVNIs apareceram diretamente à frente, abaixo do avião, mas acima das nuvens. Eles se alinharam em fileiras uniformes, aparecendo e desaparecendo da vista periodicamente. Eventualmente, todos desapareceram um por um. Os pilotos que quiseram permanecer anônimos estimaram a distância até os objetos em cerca de 1,5 km. Eles não conseguiam distinguir a forma ou o tamanho dos objetos, mas notaram que eram redondos e brilhavam intensamente. O que foi isso? Uma teoria era que os objetos eram contramedidas infravermelhas, as chamadas chamas de chamariz. Mas por que se alinharam tão uniformemente e se moveram tão suavemente juntos? Outra teoria explica isso, que diz que os pilotos viram OVNIs alienígenas reais. Talvez os militares realmente tenham filmado um esquadrão de OVNIs que ninguém deveria ver. Cerca de 6 meses antes desse evento incrível, houve outro. Em junho passado, um piloto da Yakutia Airlines Company filmou algo no céu que se assemelhava a um OVNI. No horizonte podia-se ver um determinado objeto decolando e ganhando altitude, deixando atrás de si um rastro que lembrava o de um jato. Logo, a trilha parece borrar e se tornar muito mais espessa. O objeto já está voando quase horizontalmente a essa altura. Não há explicação possível para o que exatamente aconteceu no céu naquele dia. O rastro poderia ter sido deixado por outro avião, mas essa versão não parece a mais plausível. De acordo com algumas pessoas, o objeto poderia ter sido um meteoro queimando na atmosfera da Terra, mas então por que estava voando para cima e não para baixo? Há uma versão de cientistas que apontam que às vezes algo semelhante é feito por nuvens prateadas extremamente altas, que se formam na atmosfera da Terra a uma altura de cerca de 70 km acima da superfície do planeta. Existem muitas versões, mas a verdade ainda é desconhecida. É possível que o piloto da Yakutia Airlines Company tenha filmado um OVNI de verdade, assim como os pilotos da Força Aérea Chilena fizeram há alguns anos atrás. Eles publicaram um vídeo de um OVNI cuja origem os especialistas acham difícil explicar. Apesar do objeto ser visível no céu, nenhum vestígio dele foi registrado na Terra, na atmosfera. Um dos pilotos descreveu essa coisa como um objeto plano de forma oblonga com 2 centros térmicos. A julgar pela filmagem, o OVNI apareceu na janela do piloto do nada e ficou na frente de seus olhos por um bom tempo. Como disseram os pilotos, eles têm certeza de que não era um pássaro, um avião, um paraquedista, detritos espaciais ou alguma anomalia atmosférica. Se pilotos militares experientes têm tanta certeza disso, só resta uma opção. Eles gravaram um OVNI real que ninguém deveria ver. Os paquistaneses não estão muito atrás dos chilenos. No início do ano passado, os pilotos da Pakistan Airlines estavam em um voo programado de Lahore para Karachi, quando um estranho objeto em forma de balão apareceu em sua trajetória. Ele pairou a uma altitude de cerca de 10,5 km no céu. Os pilotos notaram mais tarde que o objeto era muito brilhante, apesar da presença de luz solar. No vídeo original, um grupo de pilotos pode ser ouvido filmando o que estava acontecendo, tentando descobrir o que exatamente estava pulsando no curso acima da aeronave. Eles chegaram à conclusão de que não era outro avião ou balão. No final do vídeo, o objeto pode ser visto aumentando e parecendo explodir em chamas, lançando algo como pequenas explosões de gás na atmosfera. E ainda é um mistério que objeto era esse. Um objeto obscuro no céu já é um grande mistério, mas e se houver vários? Tal imagem foi capturada acidentalmente por um piloto argentino enquanto filmava seu voo do cockpit. Em um momento, ele viu um OVNI voando diante de seus olhos, e segundos depois ele viu 2 objetos indo na direção oposta. Eles instantaneamente cruzaram a frente do avião em alta velocidade e logo desapareceram atrás da câmera. Tudo aconteceu muito rápido, então é difícil ver tudo direito, mas é possível. Podemos ver que os objetos definitivamente não são pássaros ou aviões. Eles se parecem com algum tipo de detritos, mas por que eles estão voando para frente e para trás? Algo parece estar controlando. Não está excluído que possam ser os últimos desenvolvimentos dos militares, mas não devemos descartar a versão com OVNIs alienígenas.
Algo estranho costuma acontecer no céu do hemisfério ocidental, e os misteriosos objetos argentinos não são de alguma forma as coisas mais estranhas que podem ser vistas lá. No ano passado, por exemplo, o piloto de um avião civil gravou um objeto oblongo e brilhante no céu sobre o México, que se movia muito mais rápido que o avião. O Airbus A320 estava voando a uma altitude de 11 km, a 740 km por hora, quando o objeto incomum passou por ele. O piloto foi instruído a relatar qualquer incidente no ar, então ele imediatamente entrou em contato com o controlador. Logo, a informação foi passada para o FBI americano, mas eles disseram que estavam cientes do que estava acontecendo. Aparentemente, dessa vez não havia OVNIs, e o piloto filmou os voos de teste de um novo caça americano. Mesmo assim, ele filmou algo que ninguém deveria ver. Os pilotos não são os únicos que tiveram a chance de filmar algo estranho de dentro do avião. Passageiros também não são privados de câmeras e não recebem objetos menos estranhos em suas lentes. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Esse vídeo é muito recente, foi feito no inverno desse ano. Um passageiro que voava de Atlanta para Nova York estava olhando atentamente pela janela, tirando fotos, e foi recompensado por sua diligência. O turista viu um objeto leve no céu que parecia um balão. Ele filmou o objeto até desaparecer ao longe, e pouco depois de pousar, o turista postou o vídeo na internet. As opiniões ficaram divididas, mas a maioria diz ter certeza de que o turista conseguiu filmar uma nave espacial de civilizações alienígenas. Os céus dos Estados Unidos são particularmente tempestuosos. Objetos estranhos aparecem de vez em quando. E outro foi filmado há 3 anos por um passageiro sobrevoando o estado americano de Ohio. A princípio, o vídeo captura uma imagem comum, mas em algum momento um estranho objeto luminoso movendo-se abaixo do avião a uma velocidade enorme entra em quadro. E voa muito mais rápido do que o avião em que o cinegrafista está. Internautas olharam para o objeto em forma de torpedo e concluíram que não tinha asas. Eles assumiram que era um míssil ou um drone militar avançado que a Força Aérea Americana estava testando. Se esse é o caso, é desconhecido. Talvez fosse de fato um drone poderoso que algum dia será usado pelos Estados Unidos em reconhecimento, ou talvez fosse um OVNI de verdade. Como a evidência da prática mostra, a maioria dos objetos estranhos no céu são registrados na primavera e no verão. Parece que essas estações de despertar e renascimento não são apenas para pessoas, mas também para representantes de civilizações extraterrestres. Então, um turista acredita que filmou algo estranho perto de Londres de uma janela do avião. O vídeo captura um estranho disco preto com luzes a bordo, pairando entre as nuvens perto da capital britânica. O cinegrafista dá um zoom na imagem, mas é impossível entender o que exatamente foi revelado ao seu olhar. Não se sabe de onde veio essa máquina voadora incomum no meio do céu claro. Alguém pensa que é uma sonda militar, outro pensa que o passageiro filmou uma nave alien, e alguém pensa que esse vídeo tem algo a ver com edição. O vídeo estranho a seguir foi feito por um passageiro em um voo da Índia para a Arábia Saudita em novembro passado. O passageiro conseguiu filmar um objeto obscuro que estava voando no céu junto com um avião. A qualidade do vídeo deixa muito a desejar, e o objeto em si está longe o suficiente. Mas mesmo isso é o bastante para ver sua cor prateada e formato discoide. Algumas pessoas pensam que o objeto poderia ser outro avião que visualmente se transformou em uma forma de OVNI porque estava muito longe. Outros discordam, acreditando que era um OVNI que o passageiro registrou e que ninguém deveria ver. E a outra versão divertida, que o passageiro filmou apenas uma gota de umidade na janela. Tudo é possível. Dessa vez, o operador não era um piloto ou mesmo um passageiro, mas um drone sobrevoando o Oceano Pacífico na costa do Chile. Me parece que os OVNIs gostam muito do Chile, já que aparecem lá com muita frequência. O drone pairou a 20 km da localidade de La Serena. A maior parte do vídeo vemos um oceano sólido, mas em algum momento um objeto incompreensível aparece no quadro. Ele se move muito rápido, voa em alta velocidade em uma direção, muda bruscamente sua trajetória, corre na direção oposta e em alguns momentos voa para longe do quadro. O autor do vídeo e dono do drone admitiu que a princípio nem viu nada na gravação. Só viu o objeto em câmera lenta. O que você acha que era esse objeto? Foi outro veículo alien ou um desenvolvimento avançado militar? Ou talvez você tenha uma explicação original para esse vídeo. Diz o que você acha nos comentários e fique ligado. Há algumas imagens mais incomuns, legais e até assustadoras tiradas de aviões mais adiante nesse episódio. OVNIs não são tudo que pode ser filmado de um avião. Às vezes, fenômenos naturais assustadores chegam às lentes da câmera. No ano passado, um piloto de Oklahoma teve a sorte de filmar um fenômeno incomum, uma nuvem de funil. Ele voou a poucos metros do tornado que gradualmente se expandiu.
Embora a filmagem mostre que o tornado não é lá muito grande em diâmetro, ele tinha muita força o suficiente para sugar o piloto o mais próximo possível do funil. Felizmente não houve turbulência ao redor do tornado, então o piloto não ficou ferido e o planador conseguiu continuar seu voo sem impedimentos. O tempo claro é uma das condições mais importantes para o melhor voo possível, mas muitas vezes eles têm que voar com o mau tempo e às vezes com uma neblina muito forte. Você quase não consegue ver nada. Os pilotos são guiados apenas pelos comandos dos instrumentos e do controlador de tráfego aéreo. É difícil acreditar que você pode pousar o pássaro de aço nessas condições, mas dá. Veja você mesmo. A pista é mostrada nos últimos segundos antes do pouso, mas apesar disso o piloto conseguiu pousar a aeronave com sucesso. Os pilotos têm que voar não apenas quando há neblina, mas também com clima chuvoso. Muitas vezes eles são pegos em uma tempestade, e como não há objetos próximos, os raios atingem exatamente o avião. E é assim que é a vista do cockpit. Relâmpagos começam a piscar ao redor da aeronave, e uma das descargas atinge a parte dianteira do avião. Embora pareça assustador, os aviões não se importam com relâmpagos. Eles são especialmente equipados com um revestimento protetor que pode suportar uma descarga poderosa, para que ninguém dentro da cabine frite. Eu acho que todo mundo já ouviu falar pelo menos uma vez sobre pássaros voando em turbinas de avião. Para alguns pode parecer uma lenda urbana, e alguns podem pensar que não haverá danos em tal colisão. Isso não é verdade. Às vezes os pilotos precisam cancelar a decolagem em caso de emergência se um pássaro for pego em uma turbina, e se algo acontecesse no ar, poderia levar ao desastre. Há muitas imagens de pássaros presos em turbinas, mas você já viu um pássaro voando em direção ao para-brisa de um avião? Esse é exatamente o tipo de filmagem rara. E por último, dê uma olhada em como os pilotos de aviões de resgate apagam incêndios florestais. Vimos essa filmagem do chão, mas parece ainda mais épica do cockpit. Isso é tudo, pessoal. Você tem medo de avião? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.